Boa noite, queridos amigos e amigas do Centro Espírita Antônio Martins. O meu nome é Cíntia. Hoje daremos sequência ao estudo do ESID, estudo sistematizado da doutrina espírita. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite da Poliana e do Fábio, do Centro Espírita Antônio Martins. Estamos muito felizes em estar com todos vocês essa noite. Então, hoje nós estudaremos um pouquinho sobre a lei do progresso e, mais especificamente, sobre o progresso intelectual e o progresso moral. Antes de nós iniciarmos o estudo, eu preparei para nós um pequeno vídeo a título de oração, que tem uma oração muito bonita de Emmanuel, que está no livro A Luz da Oração. Ela se chama Oração do Templo Espírita. Vamos acompanhar? Senhor Jesus, vimos de longe para agradecer-te a bondade. Viajantes do tempo, procedemos de Tebas, da Babilônia, de Heliópolis, de Atenas, de Esparta, de Roma. Tantas vezes respiramos na grandeza terrestre. Petrificados na ilusão, povoamos palácios de orgulho, castelos de soberba, casas solarengas da vaidade, e dominamos cruelmente os fracos, desconhecendo a bênção do amor. Reunidos aqui hoje, em nosso pouso de fraternidade e oração, rogamo-te força para converter a existência em colaboração contigo. Nós, que temos guerreado e ferido a outrem, imploramo-te agora recursos para guerrear as nossas fraquezas e ferir de rijo nossas antigas viciações, a fim de que nos transformemos, afinal, em teus servos. Ajuda-nos a regenerar o coração pela tua doutrina de luz, para que estejamos conscientes de nosso mandato. Para isso, porém, Senhor, faze-nos pequeninos, simples e humildes. Oleiro divino, toma em tuas mãos o barro de nossas possibilidades singelas e plasma a nossa individualidade nova ao calor de tua inspiração, para que, como a fonte, possamos estender sem alarde os dons de tua misericórdia na gleba de ação em que nos convidas a servir. Sem tuas mãos, estaremos relegados às nossas próprias deficiências. Sem teu amor, peregrinaremos abandonados à miséria de nós mesmos. Mestre, cujos ouvidos vigilantes escutam no grande silêncio e cujo coração pulsa, invariável, em todas as necessidades e esperanças, dores e alegrias da terra, nós te agradecemos pelo muito que nos tem dado e ainda uma vez suplicamo-te acréscimo de força para que não estejamos distraídos. Senhor, cumpra-se em nós a tua vontade e que a nossa vida seja, enfim, colocada a teu serviço, agora e sempre. Rogando ao Mestre Jesus que abençoe os nossos estudos da noite, vamos dar sequência então à lei do progresso. A marcha do progresso. A lei do progresso é uma lei de Deus e ela é inexorável. Assim como nós não fugimos da lei da física, por exemplo, da lei da gravidade, nós não fugimos também das leis morais. E a lei do progresso é uma das leis morais, né? Então, o progresso acontece tanto no plano material, quando nós estamos encarnados, quanto no plano espiritual, quando nós estamos na erraticidade, desencarnados. Nós progredimos sempre. Emmanuel, no livro Roteiro, ele tem um comentário muito interessante sobre o progresso. Ele comenta assim: quantos milênios gastou a natureza para realizar a formação da máquina física em que a mente humana se exprime na Terra?
quantos milênios a natureza gastou para que hoje nós pudéssemos estar reunidos, estudando e entendendo a doutrina espírita. Da sensação à irritabilidade, da irritabilidade ao instinto, do instinto à inteligência, da inteligência ao discernimento. Séculos e séculos correram incessantes. A evolução é fruto do tempo infinito. Então, a evolução não para e vai continuar sempre e sempre. E aonde se encontra essa força para o progresso? E os espíritos nos respondem na questão 779. A força para progredir está dentro do homem. Somente a diferença no degrau de evolução. Uns evoluem um pouco mais rápido, de acordo com a sua vontade e com os seus trabalhos. Outros evoluem um pouco mais devagar. E aqueles que estão mais adiantados auxiliam aqueles que estão mais atrasados. E nós, progredindo sempre, podemos, por exemplo, regredir? E a questão 193 do Livro dos Espíritos nos responde que não. O espírito não retrograda. Miramês tem um comentário muito interessante sobre essa questão, e ele fala que nós, os espíritos, podemos descer socialmente. À medida em que nós reencarnamos, podemos renascer em uma família paupérrima, para nosso próprio aprendizado e evolução. Mas toda a nossa bagagem de conhecimentos, de inteligência e de virtudes, nós não perdemos. Elas ficam acumuladas no nosso espírito imortal. Então, nós estamos progredindo sempre, mesmo quando nós olhamos muitas vezes a situação do nosso mundo, da nossa sociedade, achamos que as coisas não estão melhorando, nós estamos redondamente enganados, porque estão melhorando sim. Nós muitas vezes temos pontos de vista, olhando uma situação, uma outra situação, não estamos olhando de maneira geral, né? Nós podemos dar como exemplo o direito das mulheres mesmo, né? Há 50 anos atrás, como que as mulheres eram tratadas? A minha filha tem até estudado, né, sobre essa questão, ela tem 7 anos, e ela aprendeu que na época das nossas bisavós, das nossas avós, existiam escolas de homens, de meninos e de meninas, né? E as meninas, elas eram ensinadas a costurar, a bordar, a cozinhar, a prendas domésticas, a cuidar dos filhos. E os homens, eles aprendiam matemática, aprendiam marcenaria. Então, com o tempo, os direitos sociais foram melhorando, né? Então, nós estamos, sim, sempre progredindo em todos os setores. E a questão 783. Segue sempre marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade? Olha só a pergunta de Kardec para os espíritos. Segue sempre marcha progressiva e lenta? E os espíritos respondem: há o progresso regular e lento, que resulta da força das coisas. Então, a regra é o progresso lento, progressivo, sem solavancos. É um método que o Criador se utiliza para nos fazer progredir. E nos remete também à questão 167, que trata da reencarnação. A reencarnação, ela é um método que o Criador se utiliza para o nosso progresso intelectual e o nosso progresso moral. A questão 132. Por que nós devemos encarnar? Para vos fazer progredir, chegar à perfeição. Reencarnando, nós adquirimos as experiências necessárias e fundamentais para o desenvolvimento da nossa inteligência e dos nossos sentimentos. Então, a humanidade progride por meio dos seus indivíduos. Isso é uma questão muito interessante. Quando os indivíduos se melhoram na razão e nos sentimentos, os povos
também progridem, evoluem. E a sociedade, ela só melhora quando os indivíduos que a compõem também melhoram. No livro Boa Nova tem uma passagem muito interessante do Bartolomeu, não sei se vocês se recordam, em que Bartolomeu estava meio desanimado com a situação social em que vivia, com as injustiças. E Jesus diz para ele o seguinte: Bartolomeu, o evangelho terá que florescer primeiramente na alma das criaturas, antes de frutificar no espírito dos povos. Então é justamente isso. É o indivíduo, quando ele se melhora e se transforma, ele ajuda no progresso da sociedade como um todo. Continuando a questão, os espíritos respondem: quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto deveria, quanto devera, Deus o sujeita de tempos a tempos a um abalo físico ou moral que o transforma. Então, a providência divina se utiliza da lei da destruição, que está na questão 728 e 737 de O Livro dos Espíritos. São os flagelos destruidores. A destruição também é uma lei da natureza. E os flagelos destruidores, eles servem para fazer a humanidade progredir mais depressa, né? Então, na resposta, se vocês prestarem atenção, os espíritos respondem: um povo não progride tão depressa, não um indivíduo. Então, quando a sociedade em geral está, para o tempo de Deus, estagnada, atrasada, ele envia abalos físicos ou morais que o transformam, né? Então, é justamente essa questão que nós estamos vivendo na atualidade. Esse abalo físico e moral que nós estamos todos sentindo na pele e que tem que ser encarado sobre esse prisma, né? Sobre o prisma do objetivo da providência divina, né? Qual que é o objetivo? Nos fazer progredir, nos transformar enquanto seres humanos e enquanto sociedade. Eu trouxe para nós aqui um videozinho, achei tão interessante como que as crianças hoje em dia são extremamente inteligentes. Eles já nasceram adaptados com a tecnologia, né? Uma criança hoje pequenininha, você vê, não tem nem 2 anos, ele já consegue mexer no tablet, ele já sabe onde está o joguinho, ele consegue se virar perfeitamente na tecnologia. O meu filho tem 10 anos e ele faz aula online, ele consegue ouvir música, ele conversa pelo chat, ele sabe o que o professor está dizendo, às vezes o joguinho está aberto, a pessoa faz várias e várias coisas ao mesmo tempo. Então é muito interessante como que a nossa inteligência ela está cada vez mais se superando. A Revista Espírita de 1865, comentando sobre o progresso intelectual, disse assim: nada se perde nesse mundo, não só na matéria, onde tudo se renova incessantemente, aperfeiçoando-se segundo as leis imutáveis aplicadas a todas as coisas pelo Criador, mas também no domínio da inteligência. A humanidade é como um só homem que vivesse eternamente e adquirisse incessantemente novos conhecimentos. Então, nosso espírito, através das reencarnações sucessivas, vem adquirindo novos conhecimentos, novas capacidades de entender, de discernir, de fazer novas conexões. E a tendência da inteligência é aumentar cada vez mais, né? As crianças que estão vindo mais inteligentes do que nós, né? O que nos remete também à questão 789 de O Livro dos Espíritos. Tem um comentáriozinho do Kardec que eu achei muito interessante, que ele trata do esforço dos homens e mulheres de antigamente, né? Os nossos avós, os nossos bisavós, eles trabalhavam muito, né? Eles viviam no setor rural, nas fazendas, nos sítios,
E para tirar o leite da vaca, tinha que acordar super cedo. E para fazer um bolo, tinha que pegar o milho, ralar o milho, fazer a farinha, para depois sair o bolo, pegar os ovos da galinha. Então, tudo era muito difícil, tudo era muito complicado. Para lavar a roupa não tinha máquina, né? A gente sempre pensa, nossa, coitada das avós, das bisavós, não tinham conforto, o conforto que a gente tem hoje, né? E aí o Kardec comenta que, na verdade, esses espíritos somos nós mesmos, né? Somos nós mesmos que a partir das nossas reencarnações, agora nesse momento nós estamos aproveitando o progresso que nós construímos anteriormente, né? E Kardec pergunta aos espíritos na questão 780 e seguintes: como o progresso intelectual pode acarretar o progresso moral? Vamos ver. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? E os espíritos respondem: decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. A questão 629 traz para nós um conceito de moral. O que é moral? O que é o progresso moral? O moral é o conceito, é a regra do bem proceder, né? É a observância das leis de Deus. E nós procedemos bem quando fazemos tudo pelo bem de todos. E aí, nessa resposta, nós percebemos que o desenvolvimento da inteligência, via de regra, está sempre um passo adiante do cumprimento das regras das leis de Deus, né? Então, a criatura, primeiro, via de regra, progride intelectualmente e depois progride moralmente. Parece que faz parte da nossa evolução. E aí Kardec continua. Como o progresso intelectual pode engendrar o progresso moral? Ou seja, por qual método, qual que é o mecanismo que faz com que o desenvolvimento da inteligência nos torne uma pessoa mais ética, uma pessoa mais moral, mais responsável, mais benevolente? E os espíritos respondem, fazendo compreensíveis o bem e o mal. O homem desde então pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Então, quando a criatura compreende a diferença do bem e do mal, ela passa a ter um maior livre-arbítrio que aumenta a responsabilidade pelos seus atos. Quanto mais inteligente, melhor ele compreende a diferença entre o bem e o mal. E escolhendo realizar o mal ou não fazer o bem, ele aumenta a sua responsabilidade, já que a criatura já compreende que não está cumprindo com as leis de Deus, né? Então, nós podemos também raciocinar com a inteligência que nós temos hoje, com o nosso discernimento que nós temos hoje. Nós já conseguimos delinear muito bem o que é o bem e o que é o mal. As crianças hoje em dia já conseguem perceber o que é o bem e o que é o mal. A gente trabalha na evangelização, a gente percebe que até nas mínimas questões as crianças já percebem a diferença. A questão da maledicência, dos ciúmes, do orgulho, eles já têm essa inteligência de discernimento do bem e do mal, né? E isso já mexe muito com a gente. Quando a gente vê na televisão, né, na mídia, o mal acontecendo, aquilo faz mal para nós, né? Mexe com os nossos sentimentos. Ao contrário também, quando nós vemos ações de fraternidade, de alegria, de solidariedade, isso também faz muito bem para o nosso coração. Então, nós já temos muito bem delineado dentro de nós esses sentimentos de bem e de mal. Então, significa que nós já atingimos um nível de inteligência que nos propicia um ótimo discernimento. E os espíritos continuam nos explicando. Pergunta Kardec:
como é que muitas vezes os povos mais instruídos são os mais pervertidos? Então, aqui é interessante que Kardec faz uma afirmação, uma constatação. Os povos mais instruídos, muitas vezes, são os mais pervertidos. Então, nós temos aí no mundo nações que, apesar de formarem os melhores profissionais, terem as melhores universidades, terem as sociedades mais organizadas, mais limpas, socialmente falando, eles investem fortemente na indústria bélica, na indústria de armas, né? As suas pessoas, os seus componentes, né, de maneira geral, são extremamente vaidosos, egoístas, egocêntricos, né? Então, o progresso intelectual muitas vezes acirra as nossas deficiências, os nossos vícios. E os espíritos respondem para Kardec. O moral e a inteligência são duas forças que só com o tempo chegarão a equilibrar-se. É muito interessante que a natureza não dá saltos, né? Só passo a passo os indivíduos, primeiramente, evoluem, depois os povos, tanto no aspecto intelectual e depois no aspecto moral. Então, enquanto não houver esse equilíbrio, os povos e os indivíduos mais instruídos e mais inteligentes, eles podem sim utilizar a sua inteligência para o mal. A Joana de Ângeles tem um comentário que nos diz que as conquistas da inteligência, embora valiosas, sem a santificação dos sentimentos, conduzem ao desvario e à destruição. Sem o equilíbrio das duas asas, a ave não consegue voar, planando nas alturas. Então, somente com o tempo, nós chegaremos a equilibrar o nosso progresso moral e o nosso progresso intelectual. Existe até uma outra questão no Livro dos Espíritos, que é a 784. Kardec faz exatamente a mesma afirmação. Olha só o que ele diz: bastante grande é a perversidade do homem. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ele, em vez de avançar, caminha aos recuos? E olha que essa pergunta, né, o Livro dos Espíritos, ele é de 1857, 163 anos atrás. Olha a atualidade de O Livro dos Espíritos. E na resposta, os espíritos respondem para Kardec: enganas-te, observa bem o conjunto e verás que o homem se adianta, pois melhor compreende o que é o mal e pouco a pouco vai reprimindo os abusos. É necessário que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. A necessidade do bem de todos e das reformas, da reforma moral, da reforma interior, da reforma pessoal. Então, até a questão 916, quanto maior é o mal, mais hediondo ele se torna, né? Então, é preciso, muitas vezes, que o egoísmo produza muito mal, para que nós sintamos a necessidade de extirpá-lo, né? E nesse ponto, nós retomamos a realidade que vivemos hoje, porque a pandemia deixou a humanidade com as suas feridas morais abertas, né? Nós estamos expostos nas nossas feridas. A desigualdade social nunca foi tão observada, né, pelas pessoas. O lave a mão, o fique em casa, não serve para todos os indivíduos. As pessoas muitas vezes não têm condições de se adequarem a esses conceitos, né? Os nacionalismos exagerados, a questão do teletrabalho, não vai para todo mundo, né? As desigualdades na educação, as crianças, algumas tendo aula online, outras sem escola. Então, como nós já conversamos no slide anterior, são justamente esses flagelos destruidores que são enviados para que nós repensemos o nosso estilo de vida,
para que nós repensemos se o bem realmente está sendo o bem para todos. É necessário que o mal chegue ao extremo, muitas vezes, para que nós compreendamos a necessidade do bem e das reformas. E quais são os principais obstáculos ao progresso moral? Se o homem não pode paralisar a marcha do progresso moral, mas pode embaraçar o progresso, pode atrasar o progresso, como que isso pode acontecer? Aqui nós estamos nos referindo ao progresso moral, porque o progresso intelectual acontece sempre, tá? Então, muitas vezes os espíritos nos falam que o progresso intelectual ele é mais valorizado do que o progresso moral. E nós temos como exemplo a nossa vida cotidiana, né? Muitas vezes a criança vai mal na escola, qual que é a atitude dos pais? A criança é duramente repreendida, né? Não conseguiu as notas, não foi bem na escola. No entanto, quando existe alguma reclamação do seu comportamento, muitas vezes os pais colocam panos quentes, né? Então, é uma fase dele. Mas fulaninho é muito genioso. Então, o livro dos Espíritos tratou disso naquela época, né? Que a questão do nosso progresso intelectual, ele era e ainda é muito mais valorizado pelas pessoas e pela sociedade do que o progresso moral. E os obstáculos ao progresso moral? O orgulho e o egoísmo. O que nos remete para a questão 913. Dentre os vícios, qual se pode considerar radical, ou seja, o pior vício? O egoísmo, respondem os espíritos, que deriva do homem ser mais material do que espiritual, ainda muito mais próximo da origem do que do destino. E o egoísmo se enfraquecerá à medida que o homem se tornar mais moral, ou seja, mais espiritual do que material. Então, nós estudaremos na próxima semana com a Francine o papel do espiritismo e das religiões, né, da nossa conexão com Deus, para a construção do homem moral, do progresso moral. Então, com certeza vai ser um estudo maravilhoso. Eu não vou perder, né? Partindo para uma abordagem até mais psicológica, que Joana de Ângeles coloca, o que seria o egoísmo? O ego é a nossa estrutura psíquica, que é o complexo do eu, né? Então, dita quem eu sou hoje, o meu nome, a minha personalidade, eu tenho na minha linha do tempo quem eu fui desde que eu nasci, quem eu sou hoje, quem eu quero ser no meu futuro, é a fantasia do meu eu de hoje, né? Então, quando o meu ego ele não reconhece ser um espírito imortal, quando ele acredita que só existe a realidade material, o ego se torna patrão e não servo como deve ser, né? Na verdade, o ego ele deve servir ao espírito. A nossa fantasia, a nossa personalidade que nós estamos, ela deve servir ao nosso espírito imortal, para o progresso do nosso espírito. Então, a nossa encarnação, ela é uma oportunidade de nós percebermos várias oportunidades de progresso que nós temos, né? E quando nós não percebemos essas oportunidades, o propósito da nossa encarnação, quando nós não percebemos que somos espíritos imortais, o nosso ego adoece e ele fica muito materializado. E aí surge, né, o egoísmo, que é tudo para si, o egocentrismo, que é tudo em torno de si, e a egolatria, que adora somente a si mesmo e aos seus próprios interesses. E o ser egoísta, ele é necessariamente um ser orgulhoso, porque ele não reconhece a necessidade dos outros, ele somente reconhece as necessidades dos próprios interesses, né? E o espiritismo, ele é um instrumento valiosíssimo para o nosso despertamento espiritual, para nós colocarmos o nosso ego
na posição de servo, assim como ele deve ser. Ele deve estar a serviço do nosso self, do nosso espírito imortal, que é destinado à perfeição moral. Nós temos aí o nosso progresso moral e civilização. A civilização, tal qual a conhecemos, ela é um progresso, né? Nós não podemos negar que a nossa civilização é um progresso. Porém, os espíritos nos falam que é um progresso incompleto. Ou seja, nós possuímos o progresso intelectual, material, porém nós estamos atrasados no progresso das virtudes, no progresso moral. A Joana comenta no prefácio do seu novo livro, Vidas Vazias, que eu super recomendo, viu? Ela diz assim: em razão do excesso de tecnologia e de liberdade moral, que se assinala pelo fenômeno da libertinagem devastadora, o tempo anteriormente aplicado nos serviços de engrandecimento moral entra em choque com a volúpia dos prazeres até a exaustão, enquanto devoram os pensamentos saudáveis. Então, é justamente o que nós estamos vivendo hoje. A libertinagem devastadora e a perda de tempo no excesso de tecnologia, no excesso de robotização das relações, né? Então, a civilização é ruim? Os espíritos respondem: a civilização não é ruim. Condenai antes os que dela abusam. Ou seja, a civilização também é obra de Deus, né? E se ela ainda possui chagas profundas de dores e de desigualdades sociais, é porque ainda existem os indivíduos que dela abusam. Então, nós chegamos à conclusão que o progresso somente será completo quando o moral estiver tão desenvolvido quanto a inteligência. Os espíritos nos ensinam que nós não temos ainda uma civilização completa. Por ora, nós somos apenas povos esclarecidos, que percorremos apenas a primeira fase de civilização. E olha só que puxão de orelha que os espíritos nos dão na questão 793. Credes que estáis muito adiantados, porque tendes feito grandes descobertas e obtido maravilhosas invenções. Porque vos alojais e vestis melhor do que os selvagens. Todavia, não tereis verdadeiramente o direito de vos dizer civilizados, senão quando de vossa sociedade houverdes banido os vícios que a desonram e quando viverdes como irmãos. Então, enquanto nós não vivermos em fraternidade verdadeira, nós não poderemos dizer que somos civilizados. Estamos apenas na primeira fase da civilização. E por que isso ainda não acontece? Porque nós ainda não conseguimos fazer todo o bem como civilização que poderíamos fazer. E os espíritos também respondem. Porque os homens não estão aptos, ou seja, não estão preparados, e nem dispostos, ou seja, não têm a vontade de fazê-lo. Então, o progresso completo, segundo Emmanuel, é fruto do tempo. Somente o tempo. E o tempo não respeita as edificações que não ajudou a fazer. A paciência vive na base de todas as boas obras, tanto em nível individual quanto em nível coletivo. Tem uma palestra muito interessante também do Haroldo Dutra, que ele comenta a relação entre o progresso moral e a lei de adoração. Ele nos diz que nós estamos no ápice de milênios e milênios de trabalho da espiritualidade superior e que se aproxima o momento para o nosso planeta do ser humano moral. Então, o ser humano moral é aquele capaz de ter na sua consciência profunda todos os valores de Deus,
convertendo em si mesmo, convertendo esses valores em ações concretas no bem de todos, né? E ele fala que o ser humano moral do futuro, ele tem 3 deveres inadiáveis. O primeiro dever inadiável seria o dever para com Deus, né? Porque o dever para com Deus, ele nos conecta ao Criador, onde nós passamos a sentir o nosso coração uma relação profunda com o nosso Criador, né? Nós passamos a ter uma relação de amor, de lealdade, de confiança, de honestidade com o nosso Pai. Então é no coração que Deus se expressa, a nosso favor e através do nosso intermédio. É o dever básico do ser humano moral do futuro. E, na sequência, ele comenta no dever para conosco mesmo, né? O dever para consigo mesmo. Então, o ser humano moral do futuro, ele tem o dever de buscar o seu autoaprimoramento, tanto intelectual, nos estudos, no conhecimento, quanto na vivência, né? Na vivência do Evangelho, na vivência da lei do amor, da lei de Deus, né? E quando o indivíduo não o faz, não busca o seu progresso, as próprias circunstâncias vão levando ele a atingirem outros patamares, outros objetivos, né? Abandonarem o local comum onde ele está e explorar novas possibilidades. E o dever para com o próximo. O ser humano moral do futuro tem um dever inadiável para com o próximo, né? É o dever do amor, o dever de amar, o dever de doar-se. Ele diz, inclusive, que uma das nossas maiores dificuldades, e Joana de Ângeles também confirma, é de verdadeiramente enxergar o outro. Muitas vezes, nós enxergamos a nós mesmos nos olhos dos outros, nós não enxergamos o outro assim como ele é. Nós projetamos a nossa própria personalidade no outro. Nós queremos que o outro pense, sinta e haja conforme nós acreditamos que é o melhor ou o mais certo, né? Então é a grande dificuldade nós enxergarmos o outro assim como ele é e doarmos para ele o amor que ele realmente necessita, ajudando o outro a carregar as suas dificuldades, as suas cruzes, né? Então é o nosso dever de amor e de caridade para com o próximo. E para finalizar, eu queria trazer para vocês uma mensagem de Emmanuel que está na obra A Caminho da Luz, para ilustrar, na verdade, que todos nós estamos a caminho da luz, nós como humanidade, como seres imortais que somos. Revendo os quadros da história do mundo, sentimos um frio cortante neste crepúsculo doloroso da civilização ocidental. Lembremos a misericórdia do Pai e façamos as nossas preces. A noite não tarda, e no bojo de suas sombras compactas, não nos esqueçamos de Jesus, cuja misericórdia é infinita, como sempre, será a claridade imortal da alvorada futura, feita de paz, de fraternidade e de redenção. Então, que Jesus nos ampare nesses momentos em que nós vivemos, na certeza em que tudo isso que está acontecendo tem um objetivo, tem um propósito, serve para o nosso aprimoramento espiritual, e que Jesus, como nosso irmão maior, nosso melhor amigo, está sempre conosco, né? Sempre nos amparando em nossas necessidades, em nossos pensamentos e nas nossas poucas possibilidades de serviço, né? De serviço ao espiritismo, de serviço ao próximo, de serviço a nós mesmos. Então, que o Mestre continue nos amparando e nos abençoando hoje e sempre. Agradeço a paciência, um grande abraço a todos e até a próxima.